Intenções da Santa Missa. Ação de graças pelo aniversário de Zilda Miguel Pereira, Maria das Graças Inês Mosqueira, Benedicta Ferreira, Maria Rita Machado Eugênio, Irene Santos de Aguiar, Sueli Souza Cruz, pela formatura de Lucineira Silva Brito e Renata Ramos Teixeira, pelo aniversário de Leonardo Ferreira, Pedro Bruno Santos, Crislane Jardim dos Santos, Rony Jardins e pelos 15 anos de casado de Carlos e Charlene. Pedido de oração pela saúde de Dejanira Danças, pela saúde de Clara Matos Gonçalves, pela saúde de Sueli Moreno Batista, pela saúde de Silvia Alvarenga da Silva, pela conversão de Ana Maria Menezes Calda, pela conversão de Wellington Menezes Caldas, pela saúde de Lourenço Soares Caldas, pela saúde de Magali de Costas, Carminha, Dorinha, Maria das Graças, Amarise, Sandra da Conceição, Gutenberg Kendi, Bruno, pela recuperação da saúde de Almi Pereira da Silva, pela saúde de Sueli Rebelo Antunes, pela saúde de Heitor Lage dos Santos, pela saúde de Lenira Jussara dos Reis, Darlide Miranda Moura, pela família Silva e Alves. Sufrágio. 7º dia de Conceição Delfina Viana, Alba Gonçalves da Silva, Leandro Viana Ferreira, Antônio Viana, Amaro Raposo, Carlos Amadeu, Denise Cidrini, Heloísio Correia Júnior, Antônio Camilo de Souza, pelos falecidos da família Cidrine Ferreira e Batista, pelos falecidos da família Brito Mota e Gonçalves, falecidos da família Zúñiga Matos e Lopes, Antônia da Glória Matos, pela família Pereira da Silva, Rodrigo dos Santos Martins, Herculana Cabral, Luiz Carlos da Silva Medela, Albégio da Silva Medela, Eni Cipriano, Cecília Cerqueira da Silva, 90 dias. De pé para o início da Santa Missa.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia. Acolhe o irmão que está do teu lado, deseja um bom dia para ele, para que juntos possamos viver como irmãos esta Santa Missa. Vamos rezar também, pela família que hoje traz o seu filho para o batismo, e vamos rezar também, de forma especial, pelo 7º dia de Dona Conceição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Queridos pais, vocês transmitiram a vida a esta criança e a receberam como um dom de Deus, um verdadeiro presente. Que nome vocês escolheram? Esse é o Heitor, uma salva de palmas. Vocês assustaram a criança, gente. Pelo batismo, esta criança vai fazer parte da igreja. Vocês querem ajudá-la a crescer na fé, observando os mandamentos e vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus? Padrinho e madrinha, vocês estão dispostos a colaborar com os pais em sua missão? E todos vocês, queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, querem ser uma comunidade de fé e amor para esta criança? Nosso sinal é a cruz de Cristo, por isso vamos marcar esta criança com o sinal do Cristo Salvador. Assim, Heitor, nós te acolhemos na comunidade cristã. Entoemos com alegria o nosso hino de louvor. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo, em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre
aos mistérios que recordamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando Pedro estava para entrar em casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro, caiu a seus pés e se prostrou. Mas Pedro levantou-o, dizendo: Levanta-te, eu também sou apenas um homem. Então Pedro tomou a palavra e disse: De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os pagãos, pois eles os ouviam falar e louvar a grandeza de Deus em línguas estranhas. Então Pedro falou: Podemos, por acaso, negar a água do batismo a estas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Eles pediram então que Pedro ficasse alguns dias com eles. Palavra do Senhor. O Senhor fez conhecer a salvação.
Leitura da carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus. Foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso, para que minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Um dos frutos mais maravilhosos do tempo pascal, do mistério da Páscoa, que nós estamos celebrando neste tempo pascal, é a revelação da profunda natureza da relação de Deus conosco. Em Jesus Cristo, Deus muda a nossa visão de como é a relação entre o Deus verdadeiro e nós, seres humanos.
Jesus hoje no Evangelho, ele é categórico ao dizer que não nos chama mais de servos, mas de amigos. Aqui, o Senhor, ele muda a nossa forma de nos relacionarmos com ele, porque não quer que nós vivamos o medo servil de Deus, como as religiões antigas viviam, o medo da divindade, e por isso se faziam os sacrifícios, por isso se tentava aplacar a divindade, porque se vivia como servo, como escravo. E o que Jesus nos revela é que nesta nova forma, nesta nova aliança que Ele faz conosco, nós não somos mais servos, mas amigos. Podemos nos relacionar com Deus com proximidade, com confiança, com amor. Porque Deus em Jesus Cristo nos dá a conhecer a sua profundidade, o seu segredo. O segredo de que Deus não é uma pessoa isolada, mas 3 pessoas e um só Deus. E por que são 3 pessoas? Porque Deus é uma comunidade de amor. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai que ama o Filho e o Filho que ama o Pai, de tal modo que esse amor é vivo. E o que Jesus faz é, além de nos revelar a natureza mesma de Deus, que é amor, nos comunica esse amor. Faz com que, assim como o Pai ama o Filho também nos ama. Assim como o Pai se entrega ao Filho, o Filho se entrega ao Pai, assim também ambos entregam para nós o seu amor, o Espírito Santo. Essa é a mudança de relação que há entre a nossa fé cristã, a nossa fé pascal e uma fé servil. Deus nos chama amigos. Mas aqui há no nosso evangelho de hoje uma condição para sermos amigos de Deus: fazer o que Jesus nos manda, cumprir o seu mandamento. E o que diz nosso Senhor hoje, neste contexto, onde Ele muda a relação conosco, nos chama de amigos e nos dá a forma de sermos amigos dEle? Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É muito claro, porque se o amor do Pai pelo Filho e de ambos por nós entra numa relação de causa, né? O amor do Pai pelo Filho gera, né, o amor por nós também. Consequentemente, para estarmos nesta cadeia de amor, é preciso que nós amemos como Ele nos ama. Jesus diz, né, não há maior amor do que o daquele que dá a vida pelos seus amigos. E nós muitas vezes achamos que para nós amarmos como Jesus ama, nós precisamos morrer crucificado. Como talvez estamos longe de ser crucificados, nós achamos que então está tudo bem, né? Eu estou disposto, mas Deus não mandou eu ser crucificado, né? Então eu estou amando a Deus, né? Estou amando os irmãos. O que a liturgia de hoje nos fala desse amar como Jesus ama? É muito mais concreto do que simplesmente nós dizermos que nos entregamos todos a Deus, que queremos amar a Deus com todo o nosso coração. É muito mais concreto. Aliás, nós só falamos do amor a Deus
na relação nossa com Deus, mas esquecemos que a condição para amarmos, ou melhor, a condição para sermos amigos, a condição para permanecermos no amor do Senhor é amar como Ele ama. Todo o Novo Testamento fala disso. Amar como Ele ama. Não, se dizemos que amamos a Deus a quem não vemos e não amamos o próximo a quem vemos, somos mentirosos. E por aí vai. Como é esse amor que Jesus exige de nós para sermos seus amigos? Olhemos a primeira leitura. Na primeira leitura, o que antecede a primeira leitura é a visão que Pedro tem dos animais impuros que descem, né, até a terra, e Deus manda Pedro comer, e ele diz que não vai comer porque é impuro. Faz isso 3 vezes e Deus diz para Pedro: não chame de impuro o que foi purificado. E Pedro vê, né, o Cornélio chamando para ir à sua casa. Depois da visão, isso acontece, Pedro vai à casa de Cornélio, como vemos hoje no Evangelho, ou melhor, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Cornélio é pagão, está reunido com outros pagãos. Se fosse seguir a fé judaica, Pedro não poderia entrar naquela casa. Por isso Deus fala para não chamar de impuro aquilo que foi purificado, porque Deus quer que Pedro vá à casa daquele pagão. E chegando lá, Pedro é surpreendido. Pedro e os outros que o acompanharam são surpreendidos, porque aqueles pagãos que ainda não tinham recebido o batismo, recebem o Espírito Santo aos moldes de Pentecostes, aos moldes do que os apóstolos receberam. Como? Que escândalo! Como que o Espírito Santo se derrama sobre aqueles pagãos que nem receberam o batismo? E Pedro diz: compreendo que Deus não faz distinção de pessoas, nem de suas nações. Como vamos negar para eles a água do batismo? A eles que Deus já ungiu com o Espírito Santo. Olha que interessante. Amar como Jesus nos ama é amar em primeiro lugar sem distinção de pessoa, sem distinção de cor, de raça, de credo, porque é isso que nós vemos aqui. Eles não eram cristãos, e Jesus, junto com o Pai, de tal forma amaram aqueles pagãos que derramaram sobre eles o seu Espírito Santo, o seu amor. Entendam, gente, que aqui não se está relativizando a necessidade do batismo, nem a plenitude da fé cristã, mas se está falando não de coisas relativas, que tudo é igual, não é isso, mas falando que o amor é maior do que o credo das pessoas, do que a raça das pessoas, do que a nacionalidade das pessoas. Porque esse amor é necessário para que nós frutifiquemos, é necessário para que essas pessoas possam ter uma experiência real do amor de Deus através de nós, e possam ter a chance de dizer sim a Deus, de dizer sim à fé cristã. Isso é muito importante para os nossos dias, porque o que acontece é que, curiosamente, nós cristãos, ao invés de amar sem distinção de pessoas, estamos cada vez mais propagando um discurso de ódio. Vamos por partes. Em algumas comunidades nossas aqui, infelizmente, às vezes quando os fiéis vão para a missa, são abordados às vezes na rua por irmãos de outras denominações que se dizem cristãs, com insultos. Já vão lá adorar a imagem,
não sei o quê, esse tipo de coisa. E nós nos sentimos chateados, nos sentimos ofendidos, porque não são pessoas estranhas, são vizinhos, são amigos, que quando veem que as pessoas estão indo para a missa, começam a ofendê-las, a dizer que são idólatras. Isso acontece aqui na nossa paróquia, no nosso território paroquial. Só que, gente, esse discurso de ódio não está mais se limitando às denominações fundamentalistas. Não. Está, às vezes, chegando nos lábios de muitos que se dizem católicos, de muitos que receberam o batismo. Às vezes, nos alegramos quando alguma coisa dá errado para os outros. Por exemplo, quando aqueles fundamentalistas entraram nos centros de Umbanda e destruíram, queimaram, ameaçaram, né? Qual foi o nosso sentimento? Lamentamos? Ou ficamos alegres? Nós não somos umbandistas. Nossa teologia é totalmente diferente do umbandismo. Podemos não concordar com nada que seja relativo à religião, às religiões afro. Podemos, mas isso não nos dá o direito de destruir, não nos dá o direito de ser violentos, não nos dá o direito sequer de, na calada do nosso quarto, nos alegrarmos porque finalmente se destruiu aquele centro de macumba. Como falamos, entendam, não estamos relativizando a fé, não. Estamos exaltando aquilo que Cristo nos ensinou. Nós devemos amar, ainda que seja alguém de um credo diferente, totalmente diferente do nosso. Querem outro exemplo? Vocês viram essa semana aquele prédio que pegou fogo lá em São Paulo e desabou, né? E do lado daquele prédio havia uma igreja protestante, luterana. Um prédio do início do século passado, tombado pelo patrimônio histórico. Mas isso não é o mais importante. O importante é que aquele templo foi praticamente destruído. E a Arquidiocese de São Paulo, em solidariedade com aquela comunidade, ofereceu uma igreja para que eles se reunissem, enquanto não resolviam a questão deles lá. E muitos católicos meteram o pau na Arquidiocese de São Paulo, achando que era um absurdo, que é isso, que é aquilo. Peraí, se fosse conosco, nós não nos sentiríamos acalentados se alguém cedesse um espaço para celebrarmos aquilo que é mais sagrado para nós, a Santa Missa? Que amor é esse que esses pretensos católicos professam, que não são capazes de amar um irmão cristão? Podemos não concordar com a teologia protestante, podemos, embora os pontos que nos unam são muito maiores do que os que nos separam, mas isso não nos dá o direito de não amarmos. Vamos além disso. Há muitos católicos que se acham donos do Espírito Santo, que agora se acham no direito de ofender, de questionar e de faltar com respeito com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Gente, peraí, vamos entender uma coisa. Nós somos católicos, somos uma igreja hierárquica, mas além disso, o que nos dá o direito de, não concordando talvez com alguma postura ou alguma coisa, não concordando pessoalmente, o que nos dá o direito de atacar, de ofender os bispos do nosso país, os bispos da nossa igreja? Seguimos
vemos às vezes certos carinhas aí, certos youtubers na internet, que outro dia eram protestantes e agora passaram para a igreja católica e se acham mais que o Papa, que começam a falar, a denunciar, e a maioria das vezes sem prova, de forma irresponsável, a CNBB de um monte de coisa. Peraí. Vamos supor que ainda fosse verdade. Como que São Francisco corrigiu o Papa na sua época, que vivia no luxo? Era um homem bom, mas vivia no luxo. São Francisco entrou na Basílica de Latrão e disse para o Papa um monte de besteira? Não. Foi com os seus pobres de Assis, peregrinando de Assis até Roma, que de trem são 6 horas de viagem, foram a pé e lá se colocaram de joelhos diante do Papa, pedindo a bênção do Papa para viver aquilo que eles queriam viver. E o Papa, vendo aquilo, depõe o seu manto e beija as mãos de Francisco. Meus irmãos, atenção a quem nós seguimos, porque muitos católicos, pretensos guardiões da fé, estão fazendo tudo menos guardar a fé, porque estão indo contra, não uma hierarquia, mas contra pessoas que Deus colocou como príncipes de sua igreja. Entendem a loucura que é tudo isso? E o que nós não sabemos é que, apesar de tudo isso, o que não se divulga é que, por causa desses ataques, o secretário da CNBB infartou. Qual é a nossa responsabilidade diante disso? O presidente da CNBB, um bispo que não é um idoso, está doente. Será que nós não temos a menor caridade com aqueles que nos transmitem a fé, que nos dão os sacramentos sem os quais nós não existimos como católicos? Atenção, gente. A segunda forma de amar, que complementa e supera essa primeira, que é amar sem distinção de pessoas, está na carta de São João, quando ele diz que Deus enviou o seu Filho para a remissão dos nossos pecados. Em outras palavras, também de São João, de São Paulo, Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Graças a Deus, que Deus não esperou a gente estar perfeito, que Deus não esperou nós estarmos santos, puros e imaculados para nos amar. Mas o que diz mesmo o Evangelho? Amai-vos como eu vos amei. Amar como Jesus ama é amar além da justiça, que o Papa Francisco nos ensinou no ano da misericórdia. O amor cristão não é um amor meramente de justiça, mas é um amor de misericórdia. Ou seja, nós amamos como Cristo ama, quando amamos os pecadores sendo pecadores, sem exigir que eles sejam diferentes daquilo que eles são, porque Deus nos amou não nos exigindo nada. E por causa desse amor constrangedor de Deus, nós tivemos a oportunidade de deixar a nossa vida ruim. Nós tivemos a oportunidade de nos sentirmos amados por Deus. Agora, como que nós, que não valemos nada e fomos amados por Deus, nos sentimos no direito de não amar aqueles que pecam? O que disse Jesus? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ou julgai-vos uns aos outros como um dia eu vou julgar vocês? O que Cristo pediu de nós? Apontar? Cristo pediu de nós selecionar? Vou amar os lindos, os puros, aqueles que são da minha patota, e os pecadores que se lasquem. Isso não é cristianismo, isso não é fé cristã. Meus irmãos, se queremos salvar a igreja de Deus, se queremos frutificar, como Jesus nos pede que frutifiquemos, o que nós temos que cuidar é da nossa forma de amar, porque é isso que frutifica.
Hoje batizamos uma criança, batizamos o Heitor. Que igreja nós estamos deixando para ele? Que igreja vocês deixam para os filhos de vocês? Já se questionaram que talvez muitos não estejam aqui conosco? Talvez, desculpa dizer dessa forma, muitos dos seus filhos e parentes não estejam aqui porque não vê em você o amor de Deus? Porque você está mais preocupado em julgar e apontar o pecado, em denunciar, do que em amar e ser diferente? Como você está amando? Pensamos que o Senhor derrame também sobre nós, como derramou sobre aqueles pagãos, o Espírito Santo, para que nós aprendamos dele, amar como Jesus ama. Irmãos e irmãs, fiquemos de pé e supliquemos a misericórdia de Deus por esta criança, por sua família, padrinho e madrinha, e por todo o povo de Deus, dizendo: lembrai-vos, Senhor, da criança que hoje renasce da água e do Espírito, da família que apresenta seu filho para receber a vida nova do batismo, do padrinho e madrinha que assumem o compromisso de ajudar seu afilhado a crescer na fé, desta comunidade que acolhe esta criança como pedra viva e escolhida de vossa igreja, dos pastores e ministros servidores da graça e do amor de Deus, de todo o povo batizado testemunha do Evangelho, de todas as pessoas que na comunidade se dedicam à missão evangelizadora, de todas as pessoas que promovem a justiça e a paz no mundo. Santa Maria, Mãe de Deus, São José, São João Batista, São Pedro e São Paulo, Santa Maria Madalena, todos os santos e santas de Deus. Ó Pai, Senhor da vida, enviastes vosso Filho ao mundo para nos libertar da escravidão, do pecado e da morte. Lembrai-vos desta criança que deverá enfrentar muitas vezes as tentações do mal. Libertai-a do poder das trevas. Dai-lhe a força de Cristo e a luz do vosso Espírito, para que, livre do pecado original, viva sempre como vosso Filho no seguimento de Jesus, que vive e reina para sempre na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque no vosso imenso amor criastes o mundo para a nossa habitação. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque criastes a oliveira cujos ramos anunciaram o final do dilúvio e surgimento de uma nova humanidade. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque através do óleo, fruto da oliveira, fortaleceis vosso povo para o combate da fé. Ó Deus, proteção do vosso povo, que fizestes do óleo vossa criatura um sinal de fortaleza. Concedei a esta criança a força, a sabedoria e as virtudes divinas, para que siga o caminho do Evangelho de Jesus. Torne-se generosa no serviço do reino e digna da adoção filial. Alegre-se por ter renascido do batismo e pertencer à vossa igreja. Por Cristo nosso Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que Deus quis servir-se da água para dar sua vida aos que creem. Unamos nossos corações suplicando ao Senhor que derrame sua graça sobre os seus escolhidos. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas para que elas concebessem a força de santificar. Nas águas do dilúvio prefigurastes o nascimento da nova humanidade.
de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Bendito sejais vós, Senhor Deus do universo, porque pelos sinais visíveis dos sacramentos realizais essas maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Bendito sejais vós, Deus Criador do universo, porque já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas para que elas concebessem a força de santificar. Bendito sejais vós, Deus da aliança, que nas águas do dilúvio prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Bendito sejais vós, Senhor Deus dos nossos pais, porque concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que livres da escravidão prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Bendito sejais vós, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque quisestes que vosso Filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, fosse ungido com o Espírito Santo. Permitistes que do coração do vosso Filho na cruz corresse sangue e água, anunciando os sacramentos da igreja. Após sua ressurreição, quisestes que ele ordenasse aos apóstolos: ide e fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhai agora, ó Pai, a vossa igreja e fazei brotar para ela a água do batismo. Que o Espírito Santo dê por esta água a graça de Cristo, a fim de que o ser humano, criado à vossa imagem e semelhança, seja lavado da antiga culpa e renasça pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo, e todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo ressuscitem com ele para a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos pais e padrinhos, o amor de Deus vai infundir nesta criança uma vida nova nascida pela água e pelo poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educá-la na fé, renovem agora suas promessas batismais. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado. Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo que causa desunião. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Esta é a nossa fé que da igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Você fica aqui, madrinha. Você quer que Heitor seja batizado na fé da igreja que acabamos de professar? Sim. Heitor, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas. Querida criança, que o Espírito Santo a consagre com este óleo, para que participe da missão do Cristo, sacerdote, profeta e rei. Agora que você faz parte do povo de Deus, siga os passos de Jesus e permaneça nele para sempre. Amém. Heitor, você nasceu de novo e se revestiu do Cristo. Por isso traz a veste batismal.
Que seus pais e padrinhos o ajudem por palavra e exemplo a conservar a dignidade de filhos de Deus até a vida eterna. Amém. Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Querida criança, você foi iluminada por Cristo para se tornar luz do mundo. Com a ajuda de seus pais e padrinhos, caminha como filho da luz. Amém. Uma salva de palmas para o Heitor. Apresentemos a Deus as nossas ofertas com o canto de ofertório. Para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Subam até vós, ó Deus, as nossas preces com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação, e destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gregório e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos da vossa filha Conceição, que há 7 dias chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a força deste alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Atenção para os avisos. Sábado, dia 12, véspera do Dia das Mães, nós teremos aqui na Matriz um momento mariano promovido pelo Movimento Jovem Sempre, a partir das 8 horas da manhã. Estão todos convidados a participar conosco. Também no sábado, dia 12, nós teremos o jantar em homenagem às mães, às 19h30, aqui na Matriz, no valor de R$13. Está tendo também aqui na paróquia, todas as sextas-feiras, das 19 às 21 horas, e aos sábados, das 14 às 16, uma oficina de teatro, aqui para os nossos jovens, para os adultos que quiserem participar também. A idade mínima é 14 anos, e é gratuito, é só vir participar ou na sexta às 7 horas ou no sábado às 14 horas. Também nós vamos preparar para a festa de Santo Antônio, que se aproxima, para a missa de Santo Antônio, um coral. Então queríamos convidar a todos os que quiserem participar, crianças, jovens, adultos, as pessoas da melhor idade, que queiram cantar conosco. Nós vamos começar os nossos ensaios na sexta-feira, às 19h30, e no sábado, das 4 às 6 da tarde. Então também estão todos convidados a participar desse momento na nossa liturgia, e quem sabe, a partir daí, nós realizamos o sonho de tantos de termos um coral aqui na nossa igreja. Então estão todos convidados a vir participar. E também lembrando da colaboração para os materiais para os tapetes de Corpus Christi, só deixar aqui na secretaria. Também dizer para vocês que, graças a Deus e a colaboração de vocês, as nossas salas de catequese já estão cobertas, então não chove mais lá em cima, não chove mais embaixo também, que às vezes chovia mais do que em cima, Então agora, graças a Deus, já está tudo coberto, Vamos dar uma salva de palmas à nossa comunidade, porque com a luta, com a colaboração de cada um de vocês, a gente está conseguindo aí fazer aquilo que é necessário. Vamos dar a bênção dos aniversariantes, fazer a consagração do Heitor à Nossa Senhora. Podem vir aqui à frente. Voltados para a imagem de Nossa Senhora, vamos fazer a nossa oração. Virgem, Mãe de Deus, a Ti nós consagramos esta criança que hoje renasceu pelo santo batismo para a vida da graça. Nós Te pedimos, Mãe, que possa ser para ele companheira de jornada. Fazei, Senhora, que esta criança possa ser acompanhada pelo Teu amor, e assim, crescendo em sabedoria, idade e graça, possa um dia contemplar a face do Teu Filho no céu. Também a Ti, Senhora, nós consagramos esses aniversariantes, pedindo que Tu possas cobri-los com o Seu manto, para que, seguindo a vontade de Cristo, como Tu fizestes, possam um dia contemplá-la no céu. Cantemos juntos a consagração.
salva de palmas para os nossos aniversariantes. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.